Vocês sabem que eu gosto de filme, né? Já contei isso para vocês alguma vez? Não, nunca, né? Eu gosto muito de filmes de guerra e eu gosto muito de filmes de super-heróis. Então, tem um filme que tem muitas controvérsias, o pessoal diz que é ruim, mas eu acho que é muito bom, que é o da Mulher Maravilha. Alguém já viu? O primeiro. O segundo é ruim. O primeiro é bom. O primeiro é bom. Eu gosto muito, por quê? Porque tem guerra e tem super-herói. O que alguém pode querer mais nessa vida? Certo? Mas tem uma cena no filme da Mulher Maravilha muito legal. Vou lembrar você aqui. Esse filme, ele acontece na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, numa época que estratégia era muito mais importante que tecnologia. Que os soldados é que faziam o negócio acontecer. E tem uma cena nesse filme que é uma das cenas mais fortes. A Mulher Maravilha, né, a Diana, a princesa Diana, ela entra numa trincheira e ela olha para o lado e ela vê os soldados todos arrasados. Um machucado, o outro acabado, homens encolhidos, morrendo de medo, soldados que entraram na guerra para vencer, estavam ali apavorados, sabendo que o inimigo era muito mais forte que eles. Alguns já tinham morrido, outros estavam à beira da morte. Sabe que essa cena, muitas vezes, ela é uma parábola da nossa vida. Infelizmente, na igreja que deveria ser vencedora, nós temos crentes perdendo a luta, encolhidos na trincheira, morrendo de medo. Será que o inimigo está vencendo? Nessa trincheira das nossas vidas, nós nos encolhemos diante dos poderosos soldados inimigos. Esses soldados, um se chama doença, o outro morte, depressão, tristeza, divórcio, dívidas, dúvidas sobre a fé. Às vezes é a criação de filho. O exército inimigo é enorme e é difícil. A verdade é que nós lutamos contra um inimigo poderosíssimo. E sabe o que é o pior? É um inimigo muitas vezes invisível. Então hoje, nessa manhã, nós vamos descobrir aonde essa batalha acontece. E essa batalha acontece, segundo a Bíblia, em 3 campos de batalha, em 3 frontes. E nós vamos falar sobre esses 3 lugares. Nós vamos descobrir também sobre que as forças do mal, elas se manifestam também de 3 formas. Nós vamos chamar essas forças do mal de os 3 generais do mal, ou das forças do mal, para ficar no clima de guerra, né? E por fim nós vamos descobrir que existe uma estratégia para a gente vencer essa batalha. Nós vamos começar com os 3 campos de batalha. Nessa luta contra o mal, o apóstolo Paulo, ele afirma que os nossos pensamentos são cruciais. Olha lá o que ele diz em 2 Coríntios 1, no versículo 5. O apóstolo Paulo diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o quê? Pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Paulo ensina que nós devemos render os nossos pensamentos a Cristo. Tudo que passa na minha mente tem que ser rendido a Cristo, porque o primeiro campo de batalha é a mente. É na mente que as maiores derrotas acontecem. É na mente, porque são derrotas invisíveis, que muitas vezes você está sendo derrotado, mas ninguém sabe, porque acontece na mente. Tiago explica dessa maneira, Tiago 4:1, ele diz assim: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões
que guerreiam dentro de vocês, nesse campo inimigo as vitórias são invisíveis. O desejo por poder, o desejo desenfreado por prazer, talvez a inveja. Sabe o ódio que você sente por aquela pessoa que tem uma ideologia diferente de você? Pensa diferente? Esse ódio nasce na mente. Sabe a imoralidade que você comete quando já fez? Nasce na mente. Esse campo de batalha, ele parece uma missão solitária. Pastor, eu não consigo, quando vejo, já foi. Só que essa é uma armadilha. É uma armadilha das forças inimigas para você pensar que essa batalha se resolve sozinho. Eu vou dar jeito. Na verdade, essa luta na mente, ela só se vence quando lutamos simultaneamente em um outro campo de batalha. Você luta na mente, mas você luta também na igreja. A igreja é o segundo campo de batalha. A igreja local é o maior alvo do inimigo. É aqui. Ele quer acabar com vocês. O propósito de Satanás contra a igreja é tirar Deus do lugar exclusivo de adoração. Sabe o que ele faz? Às vezes ele tenta se colocar nesse lugar exclusivo de adoração. Só que às vezes ele coloca você nesse lugar. E você se torna o centro da tua própria adoração. E aí a igreja de Cristo, a igreja local, que deveria ser um lugar de conhecimento das Escrituras. É por isso que nós temos uma IBD tão forte. Um lugar que deveria ser lugar exclusivo de adoração a Deus. No nosso culto, de outras maneiras. Um lugar que deveria ser um lugar de comunhão com os irmãos, seja no PGM, seja na refeição que você vai fazer às 15h hoje, com os irmãos, certo? Um lugar que deveria ser de proclamação do Evangelho, acaba se tornando um lugar diferente. Porque a estratégia do inimigo é a desvalorização das Escrituras. Você já ouviu essa? A Bíblia precisa ser atualizada. Um lugar que deveria ser de adoração a Deus se torna um lugar de adoração ao ser humano. Você é o centro do coração de Deus. Já viu isso? Um lugar de intriga entre irmãos. Pastor, a título de oração, tá? Eu ouvi falar que o fulano... Para! É do diabo isso. Estratégia do inimigo, diluição do evangelho. Não, eu posso ser crente, eu posso vir na igreja, eu entrego minha vida para Jesus, mas eu não preciso mudar de vida, porque afinal de contas Deus é amor e toda forma de amor é válida. Mentira do inimigo. Queridos, mente e igreja. Mas tem o terceiro campo de batalha. E esse campo de batalha é o mais intrigante de todos. A Bíblia chama de regiões celestiais. Efésios 6, no versículo 12, se você está com a sua Bíblia, com o seu celular, com o seu dispositivo aí, abre lá em Efésios 6, 12 e deixa marcadinho aí, porque a gente vai voltar nele. Olha lá, Efésios 6, versículo 12. Olha o que diz aqui. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, e você achou que era, né? Mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Você acha que ele está falando de pessoas aqui? De políticos, de governo? Contra as forças, o quê? Espirituais, aonde? Nas regiões celestiais. Queridos, não se engane, essa grande batalha, ela tem um motivo, uma razão.
E a razão é: quem é que vai mandar na terra? É o céu ou é o inferno? Essa batalha, ela acontece em uma dimensão invisível. E por isso é difícil de entender como é que funciona esse negócio de anjos lutando. A verdade é que essa guerra cósmica existe. E sabe o que mais? Você está envolvido. Você está nela, quer queira ou não. Não, pastor, eu sou batista, não estou em batalha. Você está. Essa luta nas regiões celestiais, ela deve ser travada através da oração e da santificação. Você entende por que mês passado nós trabalhamos aqui santificação? Santidade, falamos sobre isso. E esse mês estamos falando de oração. A gente está se preparando para a grande batalha, que já está acontecendo. Queridos, as frentes de batalha então são a mente, a igreja e as regiões celestiais. Só que esse cenário de guerra não estaria completo se eu não apresentasse para você então os 3 generais das forças do mal. A Bíblia fala que de 3 grandes forças inimigas, 3 grandes fortalezas inimigas. E a Bíblia chama essas forças de o diabo, o mundo e a carne. O diabo ou Satanás, ele é um ser real, ele é um ser inteligente, ele é um ser poderoso, só que também ele é um ser desequilibrado. Sabe o que ele quer fazer? Ele tenta transformar o teu tempo devocional em um simples legalismo. Vou marcar aqui, fiz. Ele tenta fazer a tua disciplina espiritual se tornar em simples ritual. Fui no culto, 11h30, check. Ele busca transformar a tua busca por relacionamento com Deus em religião vazia. Ele faz alguns darem atenção exagerada. Tudo é o diabo. Tropecei, sai diabo. Só que ele faz outros simplesmente não acreditarem que ele existe. Uns creem que tudo é demônio. Outros creem que tudo é psicológico. A pessoa está quase flutuando lá com o demônio. Não, isso é uma doença chamada não sei o que. Não existe nada disso. Sabia que há grupos que fazem mapeamento espiritual da cidade, umas bizarrices, uns rituais bizarros, pastores que ficam, em vez de pregar, ficam conversando com o diabo no púlpito, com o demônio. Mas tem outros que morrem de medo até de falar no assunto. Não vou falar porque vai atrair. Queridos, nós cremos e nós lidamos com isso aqui regularmente, existe sim. Só que sabe qual que é a diferença? A gente não dá microfone para diabo. Já aconteceu, sim. Quando acontece, vocês não vão ver, porque tem gente preparada para isso, vai levar lá para a sala de oração e vamos continuar glorificando a Deus, que é mais importante. Queridos, mesmo um cristão real, ou seja, que não pode ser possuído porque ele tem dentro dele o Espírito Santo de Deus. Ele pode ser influenciado de tal maneira por Satanás que ele vai agir como se ele fosse um servo de Satanás e não um servo de Deus. Nós chamamos isso de demonização, diferente de possessão. Mas fica a pulguinha atrás da orelha, esse assunto para EBD, não é para hoje, vai para EBD, Clube da Bíblia. A batalha contra o diabo, ela requer um esforço comunitário, ela requer responsabilidade e especialmente vida de oração. Essa luta, queridos, ela é travada em comunidade, não é sozinho que você vence. É por isso que 1 Pedro, lá no capítulo 5, versículo 8, Pedro nos alerta assim, ele diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão,
rugindo e procurando a quem possa devorar. Cuidado com o diabo. Mas como se não fosse suficiente a gente ter que lidar com Satanás, ainda existem mais 2 generais inimigos. O segundo general se chama o mundo. Ele representa as influências e as tentações que afastam os crentes, os cristãos de Deus. Olha lá comigo, 1 João 2, 15 a 17. Eu tenho aqui na nova tradução, na linguagem de hoje, que ficou fácil de compreender, de entender o que ele quer dizer. Olha só. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Isso aqui não quer dizer que você tem que parar de... o pastor falou para não tomar mais Coca-Cola porque não vem do mundo, porque não vem do Pai. Não é isso. Os maus desejos da natureza, aqui sim, da natureza humana. A vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas de quem? Do mundo. Esse general, queridos, ele atua no campo de batalha da igreja. Ele faz com que crentes amem mais outras coisas e tirem assim Deus do centro. O mundo, ele causa conflitos entre gerações, por exemplo. Ele afirma para uma geração, a minha, por exemplo, geração X, não, você sim fez as coisas. Né? Essa geração não é mais como antigamente. Ele faz uma geração pensar que fez muito bem. E ele faz outra geração pensar que sabe muito bem. Se eu der o meu celular para esse pastor Troyman aí, ele não sabe nem mexer no Instagram, certeza. Eu é que sei. Conflito de geração não é causada pelas gerações, é causada pelo mundo. Esse general faz o crente achar que é ok tirar vantagens. Faz o crente achar que é ok subornar, sonegar o imposto de renda, estacionar em local proibido, só porque, pastor, eu só vou ali levar o meu filho nos guardiões. Isso é coisa do diabo, é coisa do mundo. Só que já está meio desanimado, já deprimiu já? Estamos enfrentando, a batalha está dura, né? Está se sentindo na trincheira meio... Só que ainda não acabou. Ainda tem um terceiro general. A carne. A carne é a propensão que você e eu temos para fazer o mal. Esse general, ele atua no campo de batalha da mente. Ele é ótimo em fazer você clicar aonde não deve. Ele é ótimo em fazer você olhar de maneira impura para alguma coisa ou para alguém. Ele faz você desejar as coisas que o general mundo te oferece. É por isso que quando nós jejuamos, nós estamos numa batalha direta. Porque você está dizendo para a sua carne, peraí, você não manda aqui. O meu Senhor é mais importante. O meu Deus é mais importante. Eu vou alimentar primeiro o espírito e não a carne. Existe um conflito dentro de nós, um conflito contínuo dentro do crente. Paulo mesmo diz o seguinte, lá em Romanos 7, e presta atenção, não é o pastor Eduardo ou o pastor Silvanir falando, é o apóstolo Paulo. Ele diz assim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Serviu aí a carapuça? Essa aqui é a nossa história. Ok, deprimiu bastante já? Estamos derrotados?
Será que essa história, ela é na verdade uma tragédia, não é a jornada de um herói? Pô, pastor, começou com Mulher Maravilha. E agora chegou nesse ponto. Esse é o clímax da história. Sabe aquele filme que quando parece que não vai dar nada mais, algo acontece? Aquele momento que parece não ter mais solução. A luta é injusta demais. Nós estamos na trincheira morrendo de medo. Mas a história dessa batalha não termina assim. Como no filme lá da Mulher Maravilha, não sei se você lembra da cena, mas temos uma guerra ferrenha acontecendo. Mas também temos um grande herói que nos salva. O mesmo Paulo, que antes estava morrendo de medo e parecia derrotado, olha o que ele afirma lá em 2 Coríntios 10, 4. Ele diz assim, porque as armas com as quais lutamos não são o quê? Humanas, graças a Deus, porque nós somos. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir generais do mal, para vencer nos campos de batalha. O próprio Senhor Jesus, o nosso general, lembra da musiquinha? Ele nos dá a estratégia para vencer essa guerra. Ele nos dá a estratégia para a vitória. Tá com o dedo lá em Efésios 6? Abre comigo lá, Efésios 6, versículo 13 até o versículo 17. Se você não tem esse texto anotado, sublinhado, grifado na sua Bíblia aí, no seu dispositivo, faz isso. Ele diz assim, por isso, porque nós estamos nessa grande batalha, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vitória na guerra espiritual é alcançada quando usamos a armadura de Deus. A importância aqui é entender, é saber que nós estamos sob o comando do maior estrategista do universo e que a armadura de Deus é a arma perfeita. É uma arma que não é uma arma somente de defesa, mas é uma arma de ataque. É por isso que no versículo 13, começa com um imperativo. Ele diz assim, vistam toda a armadura. E aí então ele começa a explicar. Como é que você veste essa armadura? Ele diz então, colocando o cinto da verdade. A verdade, meu irmão, minha irmã, ela te protege. E ele diz, colocando a couraça da justiça. A justiça de Deus nos defende da acusação do diabo. E ele diz então, pondo também os calçados do evangelho da paz, porque a paz de Deus, ela assegura estabilidade no campo de batalha. Usar armadura é resistir ao diabo. Você lembra lá o que Tiago fala em Tiago 4,7? Resistir ao diabo e ele fuge. É você que vai fugir do diabo? Ele fugirá. Então Paulo, depois dessa explicação, ele faz uma quebra no texto. E ele volta a usar imperativos. Ele diz assim, usem o escudo da fé. Usem o capacete da salvação. E usem a espada do Espírito. Com a espada, que é a palavra, você se defende, mas você ataca também. Com o escudo, que é a fé,
Você se defende, mas você também ataca. A palavra usada aqui não é simplesmente usem, é ergam. Posição de guerra, de luta. Você defende, você ataca. E com o capacete, que é a salvação, você se mantém seguro. Enquanto corre, para quê? Para atacar. Porque Ele te assegura a quem você pertence. Ele te dá certeza quem é o teu comandante. Você percebe? A batalha espiritual, ela não é uma batalha que nós simplesmente resistimos, ficamos encolhidos. Jesus afirma lá em Mateus 16 que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? As portas da igreja não prevalecerão contra o inferno? Só que se ninguém avançar, a porta vai continuar lá. Só que infelizmente, muitas vezes, nós acabamos nos esquecendo das armas que nós temos à nossa disposição e nos encolhemos. E é por isso que quando nós oramos, nós estamos no ataque. Quando colocamos uma cadeira vazia lá no PGM, o pastor Edmilson falou semana passada da cadeira vazia, e pedimos a Deus que envie mais um, nós estamos clamando ao Senhor dos Exércitos que mande mais soldado para esse exército. É assim que nós vencemos a batalha. Queridos, Paulo termina esse bloco de texto com aquilo que é mais importante de tudo. Com aquilo que fortalece os soldados para a batalha. Que nos ajuda a vestir toda a armadura para que possamos nos defender. E que nos capacita a levantar o escudo, empunhar a espada e usar o capacete da salvação. Olha o que ele diz no versículo 18. Ele termina dizendo assim: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quem são os santos? Somos nós. Somos nós. É você orando pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho. É você orando pelos seus pastores. É você orando pelos seus irmãos do PGM. É você orando pelos santos e os santos orando por você. Nós vivemos num campo de batalha. E essa batalha, ela é lutada em comunidade. Não pode ser sozinho. Cada um deve vestir a armadura de Deus. Porque essa guerra, ela é vencida com oração e ela é vencida com santificação. Nessa grande batalha, a verdade é que nós já sabemos quem vence, amém? Eu já li o fim do livro, eu já li o fim da história, eu já vi o fim do filme. Você sabe quem vence? O Senhor Jesus. O final é um final feliz. Nós que pertencemos a Jesus, nós viveremos num mundo novo. Nós receberemos um novo corpo, uma nova carne. E o diabo vai ser derrotado. Olha lá Apocalipse 20, versículo 10 comigo. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. A vitória é nossa. E tem mais. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 4, diz o seguinte: Ele, Jesus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Meu irmão, minha irmã, aproveita para chorar aqui. Sofre aqui, porque lá não vai ter. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor,
pois a antiga ordem já passou. Aleluia. A vitória é nossa. Nossa batalha é como aquela batalha lá do filme da Mulher Maravilha, onde eu iniciei a mensagem. Não termina com derrota. Você lembra do filme? Eu vou dar o spoiler aqui. A princesa Diana, que é a grande heroína do filme, ela decide agir. Ao ver aquele povo morrendo, ela decide fazer alguma coisa. Ela sai da trincheira e corre. Ela parte em direção aos inimigos. E de forma quase que sobrenatural, a atitude dela fortalece aqueles soldados que estavam arrasados. E eles se levantam e partem para o ataque, liderados agora pela comandante Diana. A cena épica termina com uma vitória incrível do exército aliado. Termina com alegria em meio ao caos, com alegria em meio ao desastre. Queridos, nesse mundo que nós vivemos não existem deuses, deusas, não existem super-heróis, mas existem homens e mulheres, como você e eu, capacitados por Deus, o grande herói dessa história, para sair da trincheira e lutar contra o mal. Por isso, nós podemos, no meio da batalha, nos alegrar. No meio do caos, saber quem é que manda. Porque nós somos soldados seguindo o grande comandante. O único e verdadeiro super-herói dessa história. Aquele que tem todo o poder. Jesus Cristo, o Salvador, que veio, que viveu, que morreu e que voltará. E você pode ter certeza disso. Ele voltará.